Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcele e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha experiência, com a minha primeira cirurgia plástica, dos meus tão sonhados, tão queridos, explicando sobre como foi o meu processo, de pré-operatório. Continuem assistindo ao vídeo para entender um pouco mais sobre como que foi essa minha trajetória até chegar ao dia da minha cirurgia. Vamos lá! Em relação à escolha do meu médico, do meu cirurgião plástico, é muito importante que a gente procure profissionais capacitados, especialistas, que a gente saiba que podem lidar bem, até porque a gente sabe que existe toda uma questão dos estigmas e preconceitos para com pessoas trans. Antes de conversar com o médico que eu escolhi como meu cirurgião, eu conversei com o médico e ele disse que não fazia cirurgia de implante mamário em mulheres trans. Ou seja, não era um profissional que se sentia capacitado o suficiente para fazer o procedimento, porque independente de ser uma mulher cis, uma mulher trans, eu acredito que o que importa de fato é a capacitação do profissional, E isso foi algo que me deixou um pouco mal e eu fiquei achando que não iria encontrar algum médico, algum profissional que fizesse a minha cirurgia aqui no meu estado, porque eu moro em Sergipe, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, claro. Minha irmã, ela fez a cirurgia de implante mamário, Ela é uma mulher cisgênera e fez o implante dela há cerca de 6 anos. E desde a época que ela fez, eu tinha ficado interessada, ainda não tinha começado, E o processo de afirmação de identidade de gênero, Fui fazer uma pesquisa, uma dica muito importante, meninas, para vocês que querem fazer a cirurgia de implante mamário, é vocês procurarem se o seu médico, seu cirurgião, ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? A gente sabe que existem muitas pessoas, mal intencionadas, que não têm capacitação, às vezes, que fazem esses procedimentos, de forma a causar danos, nos seus pacientes. Fiz a pesquisa, vi que ele era membro, da sociedade, que ele tinha feito toda uma capacitação. E então, decidi entrar em contato com ele e ele me passou o número da secretária dele. Aí eu agendei a minha consulta e fiz a minha primeira consulta no mês de dezembro de 2020. Maravilhosa no andar do meu médico. Agora estou indo lá para a sala, vou ficar aguardando para fazer minha consulta e para tirar todas as minhas dúvidas, E estar aqui sempre compartilhando com vocês, tá? Beijinhos pra dar. Chegando lá, eu fui muito bem atendida pela secretária dele. Quando ele chegou, eu fui para a sala dele, E num primeiro momento ele me perguntou sobre o que era que me incomodava, que tinha me levado a buscar um cirurgião plástico para interferir no meu corpo. E aí eu comentei sobre ele, o fato de que eu era uma mulher trans, que eu sou uma mulher trans e que eu tinha esse desejo de fazer a cirurgia de implante mamário para que eu me sentisse melhor, em relação à minha autoestima, à minha autopercepção, como que eu me sinto, com o gênero que eu me identifico. E expliquei tudo o que me incomodava em relação a questões de proporções, de como que eu me sentia em relação ao meu corpo. Ele chamou um assistente dele, e a gente foi pra uma sala, eu tive que tirar a minha roupa, a blusa, a parte de cima. Na verdade, ele pediu que, eu levantasse pra tirar apenas o sutiã. E aí, ele fez uma análise na região da minha mama. Confesso que eu estava me sentindo um pouco nervosa, um pouco tímida ali naquele momento, por estar sendo tocada por um homem. Mas, assim, ele me tratou de forma super profissional. Em nenhum momento eu me senti estranha ou algo do tipo, por ser uma mulher trans ou por estar, entendeu? Então, meninas, vamos lá, o ponto que eu sei que todas vocês, têm curiosidade. Desculpa, tá, pessoal? Que é em relação à escolha do tamanho do seu implante mamário. Conversando com o médico, quando eu cheguei lá, eu não tinha, mais ou menos uma ideia de quantos ml eu queria, eu só sei que eu queria um peitinho maior, entendeu? Não queria que fosse, tão pequeno, mas também não queria, que fosse algo tão grande, Então, e aí o médico, ele foi conversar comigo e ao fazer a análise, no meu corpo, ele viu, a questão da minha estrutura, que eu tenho 1,70 m, os meus ombros são mais largos, eu sou relativamente alta, e também a estrutura do meu tronco, ele analisa a questão da proporção com os ombros, o tamanho do seu tórax. E a partir da análise dessas características físicas, o seu profissional, ele vai dizer o que seria melhor para você, para o seu corpo, no caso, de acordo com o seu biotipo. Ele já falou no que diz respeito à questão da incisão, que muitas pessoas também têm dúvida. A incisão, ela pode ser inframamária, logo abaixo do seio. Ela também pode ser areolar, na região do bico do peito.
na região da areola e também pode ser a axilar, né, aqui do lado. O que ele me falou no momento é que no meu caso, como minha areola ela não era assim tão grande, ele recomendou que eu fizesse o inframamário, né, porque a cicatriz fica aqui embaixo. Então, isso seria mais fácil pra mim. Outra coisa também que é interessante falar é que quando você faz a incisão numa região areolar, né, e você pretende amamentar, ter filho, pode ser que o processo tipo cirúrgico cause algum tipo de risco em relação a cortar, né, os ductos ali que promovem a secreção do leite, né, durante o período da gestação. E aí por isso que é importante também ter esse cuidado, né, ao pensar em fazer a incisão nessa região. E também tem a relação com a perda da sensibilidade também, né, é outro risco que poderia estar relacionado. Tem o corte axilar também, mas assim, eu preferia mesmo que realmente fosse na parte de baixo do peito. Aí depois de falar o tipo de incisão, de como que ele colocaria a prótese, a gente começou a discutir sobre a questão do tamanho. Ele pediu pra eu tirar a minha blusa, né, eu tirei o sutiã, e aí eu tava com a blusa assim por cima, né? Era uma blusa ciganinha. Aí ele começou a colocar algumas... Eu não sei como eu explicaria. Aqui no Nordeste a gente diria que seria tipo uma cuia. Não sei. Plástico redondinho, entendeu? Com a quantidade de ml que seria semelhante ao que a gente teria ali na prótese. E também ele tinha, né, as próteses de silicone lá pra me mostrar como que eram, né, os volumes, a quantidade. Ele colocou 200 ml. Aí eu olhei assim, né? Gente, não tô vendo diferença. Não tô vendo diferença aqui. Aí coloquei, tipo, 300 ml. 300 ml, eu fiquei assim, sabe? Gente, sério, não me senti bem. Pensando na minha estrutura, no meu tamanho também. Eu só fui me sentir bem quando ele começou a colocar acima de 400. Né, que eu senti que era algo mais proporcional. Tipo, ele colocou 420, eu já achei mais legal. Aí colocou 480. Aí eu achei que ficou um tamanho legal, que preenchia bem a região do meu tórax, sabe? Aí ele não tinha, né, ele tinha sugerido também 520, mas ele não tinha lá no consultório no momento. Né? E aí ele colocou 750. Na hora que ele colocou assim, não tem condições. Tipo, 750 preenchia assim mais que o meu tórax. Ficava muito grande, sabe? Eu achei assim pro meu corpo, pra minha estrutura. A sugestão que ele deu pra mim, claro, ele disse que eu não precisava decidir qual era o tamanho exatamente naquele dia. Hoje eu estou gravando aqui no dia 18 de março, né? Minha cirurgia daqui a 11 dias e eu ainda não sei exatamente qual que vai ser o volume final que eu vou decidir. Mas assim, ele sugeriu que para mim seria mais ou menos algo entre 480 e 520 ml, entendeu? Antes eu pensava assim, eu achava, nossa, assim, tipo, é muito grande, é algo exagerado, mas assim, segurando a prótese na minha mão e, tipo, vendo ali no meu corpo, né, eu não achei, assim, tão grande como as pessoas falam. Já em relação à questão do formato, do que é outra dúvida que muitas meninas têm, ó, eu vou explicar em relação a mim, particularmente, o porquê que eu escolhi esse formato e que era algo que eu já tinha em mente antes de ir pra consulta lá com o médico. Eu comecei a pesquisar, né, quando eu tava vendo, né, sobre a questão do implante mamário e tal. E aí, a princípio, eu queria algo que ficasse natural e que não ficasse, assim, tão demarcado, tipo, se fosse tipo reta que de repente surge uma bola. Nesse processo de pesquisar sobre as próteses, eu vi que existiam 3 tipos. A prótese redonda, que é aquele tipo de prótese que preenche toda a região do peito, ou seja, ela não se concentra apenas em uma região, né? Ela preenche tanto a parte do colo aqui mais em cima, tanto no meio quanto na parte de baixo. A base dela é um pouco mais larga, né, da prótese redonda. E aí ela preenche muito bem, entendeu? Toda essa região do peito. A outra prótese é a prótese que tem um formato cônico. É uma prótese que ela tem a base um pouco mais estreita e que a projeção dela é mais alta, né? E é indicada também para meninas que normalmente têm o tórax mais estreito. Já a prótese do tipo anatômica, né, ou em gota, é aquela prótese que ela se concentra mais no meio e na região de baixo, para dar aquele formato mais natural de um seio com mais caimento, assim. Refletindo sobre isso, né, e pensando que a gente vai envelhecendo e, tipo, a tendência é que os seios caiam, né, eu não acho que seria interessante você colocar, tipo, pra mim, né, pensando em mim, uma prótese que já ficaria com uma concentração maior na parte de baixo e do meio, sendo que com o tempo ele vai começar a cair. Mas também eu não queria que o meu peito ele ficasse, tipo, aquela bola redonda aqui em cima, tipo, muito, muito marcada. Eu disse que queria algo mais natural, né, como eu falei, mas que queria algo com volume maior. E aí eu perguntei pra ele e ele me disse bem assim,
que em relação à forma como vai ficar, isso depende muito da sua estrutura. Por exemplo, da sua estrutura, a quantidade de pele que você tem, flexibilidade, a questão tipo de estria, se você tem tipo uma tendência. E outra coisa que ele me falou, ao analisar o meu peito, ele falou que tinha sim formado um tecido mamário, né, uma glândula ali a partir da minha terapia de reposição hormonal que eu faço desde maio de 2017. E como eu tinha desenvolvido esse tecido, eu tinha mais ou menos 100 ml de peito, né? Que foi o que ele falou. E aí, eu também tenho essa parte aqui, né? Eu tenho um pouco mais de... uma certa projeção aqui nessa parte de cima, porque desenvolveu um pouco meu peito. E aí, ele me explicou que o fato de eu ter, né, um pouco de seio, assim, ter desenvolvido, faria que o caimento aqui em cima não ficasse tão no formato bola, assim, tão arredondado demais, que fosse dar um resultado mais legal no final do procedimento. Então, né, eu decidi que iria colocar a prótese em formato redondo e eu iria me sentir mais confortável. Outra pergunta também que é muito feita é em relação à forma como você coloca o implante lá dentro. Se é embaixo da glândula, se é embaixo do músculo. E eu tinha visto que, por baixo do músculo, né, tem alguns relatos que falavam, que dava um efeito mais natural e não sei o que. Mas assim, pesquisando, assim, vendo, eu percebi que os dois, assim, tinham efeitos semelhantes. No resultado final, os efeitos eram semelhantes, mas que o processo de recuperação no pós-operatório, de você colocar o implante por baixo do músculo, ele era muito mais doloroso, né? E aí, por isso que eu optei por colocar por baixo da glândula. Também minha irmã fez dessa mesma forma. E minha irmã, ela disse que só sentiu alguns desconfortos no período de amamentação, né? Ela teve um filho há 1 ano e pouco. E ela disse que durante a gestação dela, ela sentiu algumas queimações mesmo na região dos seios, né? Eu acredito que também tem a relação com o processo de produção e secreção do leite, também de estar preparando, né, o corpo dela para amamentar o filho dela. Mas assim, tudo ok até hoje, mesmo depois de 6 anos. E aí, depois de fazer essa análise, a gente retornou para a mesa dele, né? E aí ele continuou conversando comigo, e aí ele começou a fazer a questão do orçamento, de como que seria, né, quais os tipos de exames que seriam solicitados. Então, pessoal, em relação à questão dos exames, já estou aqui com os meus exames prontinhos, né? Então, basicamente, o que ele solicitou no que diz respeito ao exame de sangue. Ele solicitou um hemograma, um exame de glicemia, ureia e creatinina, e também pediu exames para avaliar proteínas totais e frações. Outra coisa é avaliar a questão dos seus fatores de coagulação. E os outros 2 exames foram o eletrocardiograma, né, a mamografia. Pronto, pessoal, basicamente os exames solicitados foram esses, né? Os exames não ficaram, assim, tão caros. Pessoal, eu tô falando tão caros, assim, em comparação aos exames que eu preciso pagar, por exemplo, a cada 3 meses para avaliar minhas questões hormonais, no acompanhamento com endocrinologista, né? Mas assim, todos esses exames que eu citei saíram por R$220. Outra questão também que é importante pensar é que dentro do orçamento que ele me deu, tinha a questão da equipe médica. Basicamente, ele me deu um orçamento com um valor, né, que seria para o médico, o cirurgião, né? Toda a equipe médica, o valor da prótese de silicone em si, e a questão do valor do hospital eu teria que pesquisar. Se você quiser um vídeo detalhado acerca de todos os valores da cirurgia, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, pois talvez eu possa fazer um vídeo no futuro. Sobre a questão do hospital, eu fui nos 3 maiores hospitais daqui de Aracaju, né? Na verdade, não fui, liguei. O que eu achei mais legal em relação ao fato de eu poder dormir no hospital, até porque eu tava com medo, assim, de fazer a cirurgia e já ir embora, assim, no mesmo dia, né? Ai, meu Deus, será que meu peito vai cair, entendeu? Eu disse, não, é melhor eu dormir no hospital, fazer um pós direitinho, assim, com todos os cuidados, entendeu? E no dia seguinte eu vou e saio do hospital. E aí, o que eu mais gostei, assim, do plano que eles ofereciam foi o Hospital e Maternidade Santa Helena, né, aqui em Sergipe. Então, eu decidi que iria fazer o parto dos meus gêmeos. Eu iria fazer o parto dos meus gêmeos lá na Maternidade Santa Helena. E aí, fiquei aguardando, né? Tava fazendo o meu TCC, aí me formei agora no final de fevereiro. Já tinha agendado essa cirurgia, né, há muito tempo. Basicamente foi isso, né? Já estou com a minha data agendada, agora no dia 29 de março, né? Vou publicar esse vídeo um pouco depois. Tô muito feliz, assim, muito ansiosa. Claro que eu estou preocupada, tem toda essa questão da situação que a gente tá vivendo, né? De uma pandemia, de todo esse cenário. Mas assim, conversei com o meu médico, eu estou seguindo todos os protocolos de cuidados. Também, depois da cirurgia, não vou voltar pra casa dos meus pais. Eu irei ficar na casa de amigos meus que moram lá em Aracaju. E eles vão cuidar de mim nesse período de pós-operatório. Aí depois eu retorno pra casa dos meus pais. Não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar. E o principal também, né, pessoal, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receberem notificações sempre que tiver algo novo por aqui. Porque eu vou compartilhar com vocês toda essa minha trajetória
trajetória, né, de como que foi esse processo da minha primeira cirurgia plástica, né? Mas assim, essa Marcele, né, que se formou agora, essa Marcele que acabou de conquistar um sonho, que tá conquistando mais outro, né? Com certeza ainda irá realizar muitos outros sonhos, né? Então, pessoal, é isso. Eu tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem por aqui me acompanhando sempre. Beijinhos plurais e até mais. Bye, bye!